Olá, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família e que você tenha uma semana maravilhosa. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui juntos para mais um culto da família. Mas antes da gente começar o culto da família, eu queria falar com você a respeito do nosso projeto da Rádio Vineyard, um projeto que veio nas nossas mãos, o Senhor abriu essa porta e nós estamos aí. A Rádio Vineyard é uma rádio por internet que você pode ouvir louvores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode ouvir através do seu telefone, através do seu tablet, através do seu computador. Se você tem um negócio, se você tem uma loja, alguma coisa assim, você pode também deixar tocando lá no teu negócio, lá na tua loja, em nome de Jesus. E a gente espera que você venha com a gente. Essa rádio não é nossa, essa rádio é do Senhor. E nós temos muita coisa para fazer. E a gente precisa de mãos, precisa de gente que esteja disposta a nos ajudar. Então, que você possa entrar aí e ouvir os louvores, que você possa orar pela rádio, que você possa divulgar essa rádio e que você possa entrar e dar sugestões de louvores, sugestões de programação. Em nome de Jesus, em breve a gente vai estar fazendo algumas programações ao vivo, né? E a gente conta com você. Por enquanto, nós temos hoje louvores em português do Brasil, português de Portugal, Espanha, né? Louvores em espanhol, louvores em inglês, louvores em alemão, louvores em italiano, né? Italiano, chinês, italiano, chinês e francês. Então, se você tem algum louvor que fale do poder de Deus, da cura do Senhor, né? Em qualquer língua, porque nós estamos na internet, né? E na quinta-feira passada a gente falava sobre missões, sobre levar a palavra do Senhor a todas as nações. Então, através da internet, a gente consegue levar a palavra do Senhor a todas as nações. Nós temos aqui um banner para você, que você pode, através do WhatsApp, pedir oração, né? Então, nós temos aqui em inglês, nós temos aqui em português, nós temos em chinês e nós temos em espanhol. Então, você pode entrar pelo WhatsApp e mandar um texto pedindo oração e a gente vai, em nome de Jesus, estar orando pelos seus pedidos. Amém? Bom, nós temos hoje o nosso culto da família. O culto da família que nós temos todos os domingos, né? E também nós temos o canal do YouTube, que a gente convida você a se inscrever. Se você já é inscrito, glória a Deus, aleluia, né? Mas divulgue aí o canal do YouTube, onde a gente coloca todos os estudos que nós fazemos e todas as pregações, todos os cultos também. E o nosso endereço da rádio é esse aí, www.radioviniarde.com para ir para todo mundo, em nome de Jesus. O culto da família de hoje é um culto especial. Por quê? Porque é o culto de Santa Ceia. Santa Ceia é quando nós comemoramos, né, ou relembramos o sacrifício que Jesus fez na cruz por você e por mim. Um sacrifício que ele não cobrou, um sacrifício que ele fez de graça para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna. Pastor, mas eu não acredito na vida eterna. Pois é, querido. Você pode não acreditar na vida eterna, mas na morte eterna você vai ter que acreditar. Se você não crê que Jesus é o único caminho, eu quero te dizer que você tá fadado a acreditar na morte eterna, que você vai estar no inferno ardendo lá junto com o diabo e os seus anjos. Bom, mas nós aqui, o melhor tempo da nossa vida, na verdade, é quando a gente está na barriga da mãe. Por quê? Nós não temos preocupação nenhuma, né? Ou quando a gente é criança, também nós não temos nenhuma preocupação. A gente não se preocupa com nada, só comer, brincar, né? Dormir, né? Não tem preocupação. Nós não temos preocupação e tampouco compromisso. Esse tempo é um tempo maravilhoso, né?
e que parece que nunca vai chegar nos 18 anos, que todo mundo espera os 18 anos, nunca vai chegar nos 18 anos, mas quando chega nos 18 anos ele passa assim, ó, voando, né? Mas quando crescemos, as coisas mudam um pouquinho de figura. Nós passamos a ter responsabilidade, passamos a ter compromissos, passamos a ter um monte de atividades. Por quê? Porque nós crescemos, nós deixamos de estar na dependência do pai e da mãe, né? Pelo menos deveria, que tem alguns burro velho aí que ainda continua na dependência do pai e da mãe, mas a gente, via de regra, nós estamos começando a nossa vida. Então a gente começa a ter atividades, começa a ter compromissos, começa a ter um monte de coisa, começa a ter sonhos. E isso é bom. Isso é bom porque mostra que você está crescendo. Se você não passa por essa fase, alguma coisa está errada na tua vida. Temos muitas atividades para executar, né? Como o nosso dia a dia, a gente tem o nosso dia a dia, tem a nossa casa, a nossa família, tem o nosso trabalho, a nossa escola, enfim, tantas coisas que a gente tem para fazer. E nossa vida como um todo, ou do começo da tua vida até o final da tua vida, você vai ter atividade, você vai ter compromisso. Ah, mas também eu não quero compromisso. Pois é, querido, se você não quer compromisso, ou você morre, ou você vai para outro planeta, que aí você vai estar longe de compromisso. E em todas essas atividades e compromissos que a gente tem, alguns a gente consegue executar muito bem, e outros nem tão bem. Alguns a gente tem sucesso e outros nem muito sucesso, né? A gente dá umas quebradas de cabeça aí de vez em quando, né? Mas isso faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso crescimento. Ficamos muito felizes quando conseguimos completar uma ou outra ou algumas das atividades com sucesso. A gente fica feliz. Ah, deu certo. Oh, aleluia, que bom, né? Ai, deu certo. E quando dá errado, a gente fica quietinho, né? Ninguém quer falar nada. Não importa a complexidade dessa tarefa, dessa atividade, não importa a complexidade dela. Na verdade, você fica feliz por qualquer conquista, por qualquer coisa que dá certo. Isso faz com que a gente fique muito feliz. Isso faz com que a gente se sinta realizado. Realizado porque cumpriu uma atividade, uma tarefa, uma missão, alguma coisa lá. E a gente cumpriu, olha. Então, quando você vai para a escola e consegue passar o primário, né? Consegue passar o colegial, consegue fazer uma universidade, é uma conquista, isso aí é maravilhoso. Isso não pode ser um peso, isso é uma missão que você tem de estudar para se formar, para ser alguém. Isso é legal, isso é muito legal. Isso nos faz realizados, isso nos faz felizes, isso mostra que a gente está vivo e que a gente continua andando, isso mostra que a gente tem sangue na veia, que a gente tem um objetivo, e que isso mostra. Mas em nossa vida espiritual, a coisa também não é diferente. Na nossa vida espiritual, a coisa não pode ser diferente. Depois que a gente aceita Jesus, quando a gente aceita Jesus, tem alguns pregadores que dizem, olha, a sua vida vai ser um mar de rosas. É mentira, isso é mentira. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso. Ao contrário, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então, não é bem por aí. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe o Espírito Santo dentro de nós, quando a gente começa o processo de transformação dentro da nossa vida, a coisa começa a acontecer. O que começa a acontecer? Começa uma guerra na minha vida e na tua vida. E isso não pode ser diferente. Se você aceitou Jesus e não tem nenhuma guerra na tua vida, você aceitou Genésio. Não foi Jesus. Você está com o Deus errado.
Por quê? Porque o normal é a gente estar em guerra. Ah, então, pastor, quer dizer que eu vou ter que brigar com o meu vizinho, eu vou ter que brigar com o cara no trânsito, o meu patrão. Não, 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 calma, calma, calma. Essa guerra que você e eu entramos quando aceitamos a Jesus é uma guerra espiritual. Então, se você for no nosso canal do YouTube, você vai ver que nós fizemos um estudo sobre a armadura de Deus. Então, essa armadura que a gente tem que colocar todos os dias na nossa vida. Todos os dias de manhã, pela manhã, antes de você botar o pé fora da cama, você tem que botar essa armadura. Né? O capacete, a couraça, né? O escudo, você tem que estar com o cinturão da fé, você tem que estar calçado com a palavra. É espiritual. Então, se você for lá no canal do YouTube, você vai ver que tem uma armadura. Né? A gente botou uma animação de uma armadura lá. E fala, ai, pastor, mas eu vou ter que botar tudo isso. Sim, espiritualmente. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente começa uma guerra tremenda. E nessa guerra, nós temos que batalhar. Mas como é que a gente vai batalhar? Abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, Paulo está dizendo para você e para mim que a nossa luta, ela não é física. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta é contra as hostes malignas do inferno. Ai, pastor, mas eu tenho que ir na academia para treinar. Não, querido, você não tem que ir na academia, você tem que aprender a orar. Inclusive, na próxima terça-feira, né, a gente vai estar fazendo um tempo de oração. Uma vez por mês, a primeira terça-feira de cada mês, a gente vai estar orando. Né? E vai ser um tempo onde a gente não vai gravar, e vai ser um tempo de relacionamento nosso com Deus. Então, se você quiser vir, vem com a gente e vamos orar junto. Então, esse é o nosso treinamento, esse é o nosso personal training, essa é a nossa academia, a oração, joelhos no chão e vamos orar. Para que a gente possa o quê? Estar fortalecidos contra essas hostes do inferno. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acha que tudo é o inferno. Na verdade, quase tudo é o inferno, não é tudo. Quase tudo é o inferno. Tem coisa que você e eu permitimos ou chamamos o inferno para a nossa vida. Nós que chamamos. Quando você dá mais valor àquilo que o diabo pode fazer contra você do que aquilo que Deus pode fazer ao seu favor, na verdade você está dando mais valor para o inferno. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo é o diabo, nem tudo é o inferno. Muita coisa sai daqui, ó. Muita coisa é porque eu estou andando em caminhos errados. Muita coisa é porque eu não estou vivendo a palavra. Eu te convido, né? Toda quinta-feira nós temos um estudo bíblico, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós passamos por aflições, essas guerras, não é porque o diabo se levantou, não, cara, é porque você e eu não estamos vivendo a palavra. E aí você vai me dizer assim, pastor, mas é difícil viver a palavra. Não, eu nunca disse que ia ser fácil, ao contrário, eu disse que ser cristão é para forte. Não é para covarde, não é para gente fraca. Ser cristão é para forte. Então, a minha luta e a sua luta são lutas espirituais, e a gente tem que aprender a guerrear. Né? Essa guerra é espiritual, então nós temos, dentro de uma guerra, nós temos atividades, nós temos missões a serem cumpridas.
Na quinta-feira passada nós falamos sobre missões e eu não sei quanto você ficou impactado, eu não sei quanto você ficou sensibilizado com missões. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando você e eu aceitamos a Jesus, nós recebemos uma missão. Essa missão é espiritual, né? A missão de salvar vidas. Salvar vidas não é que eu tenho poder de salvar. Não. Você não tem, eu não tenho, mas nós sabemos quem tem. E quem tem esse poder é o Deus Todo-Poderoso. Quem tem esse poder é esse Jesus que veio e morreu por você e por mim. Ele tem esse poder, então nós temos que pregar esse evangelho. Pregar esse evangelho, a missão de salvar vidas, de resgatar vidas do inferno. E nós falávamos, né, que todos os dias são centenas de milhares de pessoas que vão ao inferno por não conhecerem a Jesus. E você e eu estamos aí, né, preocupados no nosso dia a dia, preocupados com as missões que nós temos para fazer do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família. Ou seja, nós estamos invertendo as prioridades. Mas nem sempre nós conseguimos, com o mesmo sucesso, fazer a missão que o Senhor coloca para nós, como nós fazemos a missão que nós temos na nossa vida. Então, na verdade, você e eu, nós estamos mais empenhados na nossa missão diária do que na nossa missão espiritual. Talvez porque nós não temos o mesmo empenho ou a mesma determinação. Talvez porque realmente essa salvação através de Jesus Cristo não é algo que realmente transforma ou está transformando a nossa vida. Talvez porque a determinação que a gente tem, ou o empenho que a gente tem na nossa missão espiritual, é infinitamente menor do que a gente tem de levantar todo dia cedo e trabalhar. Infinitamente menor. Talvez porque não seja, para você e para mim, tão importante. E hoje, a palavra que o Senhor nos dá hoje é sobre missão cumprida. Como é que está a tua missão e a minha missão? Será que eu posso dar um tiquezinho aí e dizer que a missão realmente foi cumprida ou está sendo cumprida? Será que essa missão que Jesus nos deu de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações. Ah, pastor, mas eu não posso ir para todas as nações. Querido, nós estamos com a rádio aí. Ó. A rádio pode chegar em qualquer canto. Então, você pode ajudar a gente. Ajuda a gente orando, ajuda a gente sugerindo programação, ajuda a gente aí. Por quê? Porque isso aí vai chegar nos 4 cantos. Divulga isso aí, põe aí no teu carro. Né? Nós fizemos um adesivo e botamos no nosso carro aí, né? radioviniarde.com. E estamos saindo por aí. Tem uns loucos aí que estão entrando na rádio também. Aleluia! Ah, mas e se o cara não entende? Eu estou aqui nos Estados Unidos. Se o cara não entende, se o cara não entende, paciência. Por isso que a gente tem todas as línguas ali. O Senhor nos dá essa palavra hoje porque Ele deseja que você e eu cumpramos a nossa missão. E Jesus, o que Ele faz? Ele dá o exemplo. Ele não pede para você fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. Deus não é louco. Ele deu o exemplo. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol,
houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, houve trevas, escuridão total. Mas nós estamos falando, pastor, mas a hora sexta. Pois é. O que aconteceu era algo inusitado. Era algo que não era normal. Na verdade, era algo muito estranho. Era algo muito estranho que estava ocorrendo aí. Como que o dia ficou todo escuro. Alguma coisa estranha estava acontecendo naquele dia. E a gente não sabia o que era. A hora sexta, né, como a Bíblia fala, que é o horário judaico, a hora sexta é meio-dia. E a hora nona é 3 horas da tarde. Então, para estar tudo escuro, do meio-dia às 3 da tarde, alguma coisa estava passando. Parecia noite. A Bíblia falou. Nós acabamos de ler, né? Acabamos de ler que houve trevas sobre toda a terra. Bom, estava escuro, estava aquele breu. Alguém podia dizer que, olha, deve ser um eclipse. Poderia ser se tivesse eclipse, se fosse dia de eclipse, mas não era. Não houve eclipse. E o eclipse ele não dá o breu que estava dando naquele dia, meio-dia. Não houve absolutamente nada científico que pudesse justificar essa escuridão. Como tem alguns cientistas que dizem que o Mar Vermelho ele foi aberto porque teve um acidente geográfico, geológico, sei lá das quantas. E, na verdade, esse acidente eles dizem que tinha água de mais ou menos uns 30 centímetros e dava para o povo passar. Mas a palavra de Deus não diz que tinha água de 30 centímetros. A palavra de Deus não diz que o povo passou com o pé molhado. A palavra de Deus diz o quê? Que o povo passou de pé enxuto. Então, essa justificativa não vale. É o que a ciência tenta explicar, as coisas inexplicáveis da Bíblia. Milagre, a gente não explica. Milagre, sabe o que a gente faz? A gente vive. A gente vive o milagre e não tem que explicar. Ah, mas como é que aconteceu isso com você? Eu não tenho como explicar. Sabe como aconteceu? Deus fez o milagre. É isso. E ficou aquela escuridão até as 3 da tarde. Mas alguma coisa estava acontecendo. E ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Tinha uma situação, mas ninguém sabia explicar. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 45. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Rasgou-se pelo meio. Não foi do lado. Não foi na beiradinha, foi no meio. Esse aqui era o tabernáculo, onde você tem aí do teu lado esquerdo, ou do meu lado esquerdo, o Santíssimo Lugar, e você tem do lado direito o Santo. Então, o Santíssimo Lugar é o Santo dos Santos, né? E do lado direito você tem o Lugar Santo. Então, nesse Santo dos Santos, ou nesse Santíssimo, o sacerdote entrava uma vez ao ano, com uma corda amarrada, porque se ele tivesse pecado, ele ia ser fulminado lá dentro. E essa cortininha aí azul, que você está vendo, esse aí é o véu. Era o véu do tabernáculo, que agora estava no templo. Porque o tabernáculo, se você se recorda,
né, foi quando o povo saiu do Egito e estava peregrinando. Então, Deus deu as especificações para Moisés de como deveria ser construído, com as medidas, os materiais, etc, etc. Mas eles já não estavam mais no deserto. Eles estavam na Judéia, e na Judéia já tinha um templo, e no templo eles botaram esse véu. Veja, esse véu não era uma cortininha, né? Não é uma cortininha que nem essa que você tem aí na sua casa, que é uma cortininha transparente. Não, esse véu era algo um pouco mais bem feito. Na verdade, quem tinha dado as especificações desse véu foi o próprio Deus. Foi Deus que deu a especificação desse véu. Esse véu era algo muito especial, porque era a divisão entre Deus e os homens. Essa divisão foi construído com especificações muito detalhadas que Deus deu a Moisés. Eu vou te passar alguns detalhes só para você ter ideia de mais ou menos como era o véu. O véu do templo era muito grosso e resistente. A largura dele era de 1 palmo. Está vendo aqui? 1 palmo. Era a largura, a grossura dele era de 1 palmo. Ele tinha 72 dobras no tecido. E cada dobra era feito com 22 fios. Então, para quem conhece um pouco de linha, de bordado, sabe o que eu estou falando. 22 fios. Ele media 18 metros de altura. Sabe o que são 18 metros de altura? Bom, eu tenho 1,83 m. Então, são 10 vezes eu. 18 metros de altura. Ele tinha 9 metros de largura. Ele estava pendurado dentro do tabernáculo, cerca de 9 metros de altura para cima. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo. E a gente viu o quê? A gente viu que o véu foi rasgado. Foi rasgado no meio. Foi rasgado. E, na verdade, não devia ser fácil rasgar um véu desse tamanho, com essa grossura. Haja máquina, haja tesoura, haja força. Não deve ser fácil, certo? Eu acho que não. Mas o véu foi rasgado. Foi o que a gente viu no versículo 45. O véu foi rasgado ao meio, de cima até embaixo, como se fosse uma folha de papel. O véu foi rasgado. E podemos notar que alguma coisa muito especial estava acontecendo. Você e eu podemos notar que, como de repente o meio-dia, da meio-dia às 3 da tarde, fica tudo escuro, como de repente o véu do templo, que era tão grosso, que era tão forte, que era tão grande, como é que ele rasga de cima embaixo? E a gente vai para Lucas capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Na verdade, Jesus clamou a Deus: Pai! Em alta voz. A palavra diz que foi em alta voz. Ele deve ter gritado em alta voz: Nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Jesus entrega o Espírito nas mãos de Deus. Sabe o que estava acontecendo? Jesus estava morrendo. Quando ele deu esse último brado, Jesus morreu. E aí você vai me dizer assim, mas ele ressuscitou. Sim, no terceiro dia ele ressuscitou. Se ele não tivesse feito isso, a gente seria uns otários, né? Falando aqui de um Jesus que tinha morrido, como você e eu vamos morrer. Não, mas ele ressuscitou. Mas o foco agora não é a ressurreição, mas é a morte. E agora a gente já sabe o que estava acontecendo. Para passar tudo isso que estava passando, alguma coisa estava acontecendo, e agora a gente já sabe. Que a escuridão do meio-dia às 3, a gente já sabe por quê. A gente já sabe por que o véu se rasgou de cima embaixo, por que o véu tão grosso, tão forte, foi rasgado. Sabemos o que havia acontecido. E sabe o que aconteceu? Jesus cumpriu a sua missão na cruz. E qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era de deixar a sua realeza, porque ele estava bem no céu, ele estava bem no trono, mas a missão dele foi deixar a sua realeza e vir ao mundo em forma de homem. Ele deixar tudo aquilo que era santo e vir aqui em forma de homem. Sabe para quê? Para que você e eu pudéssemos ser salvos. A missão dele foi de ser traído. Vir para cá e ser traído. E você sabe que certamente você já foi traído alguma vez na tua vida, né? Ou por um amigo, ou por um marido, pela esposa, ou por sei lá o quê. E você sabe que isso é muito duro. E Jesus foi traído por aqueles que são ou que eram tidos como seus amigos. A missão de Jesus era ser julgado. Julgado por pessoas que não tinham a menor condição de julgá-lo. Essa era a missão dele. E você sabe o que é ser julgado, porque muitas vezes nós somos julgados e muitas vezes a gente não gosta do julgamento que é feito conosco. A missão dele era ser massacrado. Eu posso dizer por mim, não sei por você, mas eu particularmente, eu não conseguiria sofrer a metade do que ele sofreu. E ele sofreu, ele foi massacrado, ele foi não mutilado, ele foi estroçanhado. Ele foi massacrado, vamos deixar com massacrado. Ele foi massacrado para que você e eu pudéssemos ter vida eterna. Para que você e eu pudéssemos sair desse mundo que pertence para o maligno, que pertence ao maligno e viver a vida eterna com Deus. Uma missão que foi muito dolorosa, que eu acho que nós não conseguiríamos passar. Uma missão que teve muito sofrimento. De você ser julgado, ser traído, né? De você ser massacrado. Uma missão da entrega da sua vida. Jesus entregou a sua vida por você e por mim. E a gente falava disso no culto espanhol e algumas pessoas se sentiram constrangidas. Só de pensar no sofrimento de Jesus, que Jesus teve por causa do meu pecado. Mas Jesus sabia. Ele sabia que ia passar por tudo isso. Mas mesmo assim, ele cumpriu a sua missão. A missão de Jesus foi cumprida. A missão de Jesus era de ser o Salvador do mundo. A missão de Jesus era de dar oportunidade para você e para mim, para nós
termos a vida eterna com Deus, de nós não irmos para o inferno. A missão de dar esperança para que você e eu pudéssemos ter essa esperança que a gente espera no Senhor. Ele nos envia para que você e eu, com compromisso, façamos a nossa missão. Nós temos uma missão. Qual é a nossa prioridade? Hoje é dia de Santa Ceia. A gente vai comemorar a Santa Ceia. A Santa Ceia é a nossa oportunidade para lembrar o sacrifício que Jesus fez por você e por mim na cruz. Não é para eu tomar um líquido ou comer alguma coisa, não é para eu simplesmente, olha, vamos aqui, está tudo certo. Não. Se for assim, querido, não faça isso. Mas é para que você e eu lembremos do sacrifício de Jesus. É o tempo de recordarmos da nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso envio como cristão? Então, se você tem dúvida, na quinta-feira nós fizemos um estudo sobre missões. Então, vai lá. Vai lá e veja qual é a tua missão. Qual é aquilo que o que é que você tem que fazer? Jesus, simplesmente ele foi e cumpriu a sua missão. A missão de Jesus foi cumprida. E a sua e a minha? Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de a gente celebrar o sacrifício de Jesus. Hoje é dia de a gente reconhecer aquilo que ele fez por você e por mim. Então, separe os seus elementos para que a gente possa junto celebrar esse sacrifício de Jesus pela minha vida e pela tua vida. Abra sua Bíblia aí, em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a preparação que você e eu temos que fazer. Se você vai comer o pão e beber do cálice só porque você está com fome, não faça isso. Se você vai comer do pão e beber do cálice, você vai participar com esses elementos aí, só porque a gente está aqui e todo mundo precisa ver, não faça isso. Por quê? Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Juízo para a tua cabeça e para a minha cabeça. Então, querido, prepara aí o teu pão, ou o teu elemento que vai substituir o pão, e sigamos a orientação do Senhor aqui em Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse é o pão que representa o corpo de Jesus. Pega aí o teu pão, ou o teu elemento que representa o pão, e vamos orar. Querido Deus Pai, o Senhor é Deus poderoso, soberano sobre tudo e todas as coisas, e nos deu o teu Filho amado, que deixou a sua majestade, se fez carne por nós, por amor a cada um de nós. E é essa carne que foi levada à cruz, à morte de cruz, pelos pecados que ele não cometeu, mas que nós cometemos, Senhor. Esse dia agora é para relembrar esse corpo que foi dado para nós, no nosso lugar, que sofreu tudo o que nós teríamos que sofrer. Senhor, te agradecemos e te louvamos, porque com certeza nós não poderíamos passar por isso. Mas o Senhor fez um plano perfeito de se fazer carne, e é essa carne que nós lembramos.
que foi morto na cruz por nossos pecados. Eu te louvo por isso, Senhor, e te agradeço, porque hoje nós podemos celebrar vida, porque essa é o corpo de Cristo que foi dado por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor Jesus nos deu a orientação para que a gente pudesse participar também do vinho. Mateus capítulo 26, versículos 27 a 29. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus, ele diz que ele vai tomar esse vinho com você e comigo no reino de Deus. Ou seja, somente quando nós estivermos na glória. Toma aí o teu cálice, com um elemento que eu não sei qual é, mas que representa o sangue de Jesus. E vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, esse vinho aqui, ou esse elemento que representa o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz por nós, por cada um de nós, por amor. Ele não desistiu e ele continuou todo o sacrifício que foi feito, e o sangue derramado hoje lava os nossos pecados, Senhor. Ele lava cada um de nós para sermos dignos da tua presença. O véu se rasgou, Senhor. A gente só pode te agradecer e te louvar, porque hoje nós temos a liberdade de poder estar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, diante da tua presença, porque fomos limpos por este sangue, o sangue de Jesus derramado na cruz. Eu te louvo por isso, Senhor, e te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tomamos o cálice do Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus por essa oportunidade que nós temos de participar da Santa Ceia do Senhor. E eu queria deixar com você seja bem-vindo outubro, né? Que Deus esteja à frente de tudo o que você for realizar, guiando cada passo que você for dar. Que seja um mês de conquista, de vitórias, de realizações. Que seja um mês cheio da unção, da graça e do poder do Senhor. Seja um mês de transformação. Seja um mês que o teu relacionamento com o Senhor seja mais íntimo. Seja um mês em que você possa ter experiências profundas com o Senhor. Muito obrigado por você estar conosco durante esse tempo. Obrigado por estar conectado conosco. E te convidamos na próxima terça-feira, nós vamos ter a nossa reunião de oração. Convidamos para que você venha se conectar conosco, venha estar orando conosco e divulgando todas as coisas junto conosco, em nome de Jesus. Que você tenha um mês de outubro maravilhoso, que você tenha uma semana poderosa, debaixo da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.